boa noite. Hoje é terça-feira, dia 5 de outubro, e aproveitou esse dia lindíssimo. Aqui em Porto Alegre fez muito sol, um dia maravilhoso. Veja agora os destaques do segunda edição. Fim da várzea no Gauchão. Árbitro agredido com chutes e socos. Tem alta do hospital. Espero que ele pague pelo que ele fez. Não volte a futebol. Um cara como esse não deve jogar futebol. Saiba o que vai acontecer com o agressor. 60 a mais. Fique atento para as regras de aplicação da terceira dose nos sessentões. A agenda gaúcha na Espanha. Nossa equipe acompanha a missão em busca de recursos para o Estado, com direito à palhinha do governador. É já já. E o Marcelo Chamalha acompanhou tudinho e daqui a pouco traz tudo pra gente. O segunda edição começa agora e você vem comigo. E o nosso primeiro assunto de hoje, olha, uma selvageria. Acompanha essa história aqui, ó. Uma agressão que aconteceu aqui no estado contra um juiz de futebol. Rodrigo Crivellaro Dias, vítima de chutes por um atleta no meio de uma partida da segundona do Gauchão em Venâncio Aires. Ele teve alta do hospital hoje. O agressor, William Ribeiro, do São Paulo, de Rio Grande, foi preso. O clube informou que rompeu o contrato do atleta. Veja agora na reportagem de Glauco Paz. A imagem rodou o mundo e causou indignação. 15 minutos do segundo tempo. O jogador William Ribeiro, do São Paulo, de Rio Grande, reagiu com violência ao receber o cartão amarelo. Derrubou o árbitro com um soco e chutou a cabeça dele. O agressor foi preso na hora. O jogo pela segundona do Gauchão, ontem à noite, foi suspenso. Desacordado, o juiz deixou o estádio Edmundo Faix na ambulância para desespero da família. A gente fica chocado, né, porque a gente espera que o marido da gente retorne depois do trabalho, né? Depois de passar a noite em observação, Crivellaro teve alta hoje de manhã. Não foi nada grave, graças a Deus. Foi só o susto. Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande voltaram a campo hoje para jogar os 30 minutos restantes, com outro árbitro. Mas a agressão ainda era o assunto principal. O São Paulo anunciou a rescisão de contrato com o jogador. Em depoimento à polícia, o atleta preferiu ficar em silêncio. O delegado que investiga a agressão disse que o William deve ser indiciado por tentativa de homicídio. O jogador ali, infelizmente, ele assumiu o resultado quando ele proferiu aquele golpe, aquele chute, né, fortíssimo na cabeça, né, numa região sensível do corpo humano. Não foi a primeira vez que o jogador, de 30 anos, se envolveu em confusão. Ele tem antecedentes por lesões corporais. A Federação Gaúcha de Futebol não descarta banir o jogador das competições no estado. A gente não pode mais ter esse tipo de situação na nossa sociedade em nenhum âmbito. Seja no esporte amador, seja no esporte profissional, seja na calçada caminhando. O jogador tem algum transtorno, né? Então espero que ele pague pelo que ele fez. Gente, pelo amor de Deus, olha a situação que ficou esse juiz de futebol, o Rodrigo, com uma criancinha de 1 ano em casa. A esposa dele, quando ficou sabendo da situação, ela foi avisada por amigos, por familiares que ligaram para ela, porque ela estava cuidando da criança. Ela ficou desesperada. Quando é que ela poderia imaginar que o marido dela estava sendo agredido no meio do trabalho dele, de uma partida de futebol? Agora sobre o William, poxa William, tu tinha toda uma carreira pela frente, William. Tu devia ser um ídolo que tem um monte, uma gurizada inteira aí que devia te adorar, William. Como é que tu faz isso, William? Por favor, olha a situação. Olha, gente, um jogador de futebol, muita gente quer ser como ele. Não é o primeiro caso que a gente vê de jogador de futebol envolvido em confusão, mas agora dessa forma, uma agressão num juiz de futebol. Que vergonha, que tristeza. É muito triste ter que noticiar esse tipo de coisa. Olha essa outra história aqui, ó. Um motorista atropelou um ciclista no litoral norte e depois fugiu. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias de hoje.
O homem de bicicleta com uma criança de 4 anos na garupa faz o retorno no lugar errado e é atingido por um carro. O acidente aconteceu no último sábado na Avenida Paraguaçu, uma das mais movimentadas de Capão da Canoa. Pai e filho já estão em casa. O motorista do veículo não parou para prestar socorro e é procurado pela polícia. A Polícia Civil prendeu 2 assaltantes suspeitos de cometerem crimes em Igrejinha e Três Coroas. Os bandidos se aproximavam das casas pedindo água para o radiador do carro e, na sequência, anunciavam o assalto. Raquel Cabreira dos Santos, de 22 anos, está desaparecida desde o dia 20 de setembro. Ela foi vista pela última vez na Avenida Liberdade, em Canoas. A última pista da jovem é esta imagem da câmera de segurança que mostra o carro que ela entrou momentos antes de sumir. Parentes afirmam que ela foi ameaçada por um ex-namorado que também está desaparecido. A polícia investiga onde os celulares dos dois tiveram sinal pela última vez. 2 homens que recém tinham furtado uma casa em Sapiranga foram presos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116. Os criminosos de 39 e 46 anos estavam em um carro carregado com objetos que roubaram de uma residência em Sapiranga, no Vale dos Sinos. Agora é hora da gente falar sobre a atualização da vacinação da Covid-19 aqui na capital, porque mais um dia com problemas para quem precisou da AstraZeneca. Hein, Carol Zogby? Boa noite para ti, minha amiga. Boa noite, Gabrielina. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. A aplicação desse fabricante foi suspensa por volta das 5 horas da tarde de hoje por falta de doses nos postos de saúde. No sábado, a Prefeitura recebeu 8.000 doses e todas já foram aplicadas. No fim da tarde desta terça-feira, o Ministério da Saúde entregou 165.000 doses de AstraZeneca para a Secretaria Municipal. Agora depende da distribuição aos municípios, que provavelmente deve acontecer amanhã, Gabi. E agora vamos lá. Podem receber as terceiras doses pessoas com 60 anos ou mais, vacinadas com a segunda dose até 4 de abril, e imunossuprimidos com esquema vacinal completo até 7 de setembro. Profissionais de saúde que receberam a segunda dose até 4 de março também podem receber a terceira dose do imunizante. E os hospitais seguem vacinando seus trabalhadores. No São Lucas da PUC já são 150 imunizados com a terceira dose. Lembrando que a prioridade para os que atuam nas áreas com pacientes da Covid e os funcionários com mais de 70 anos. Quanto mais gente vacinada, menos o vírus circula e mais cedo a gente vai poder ter uma vida normal, né, Gabi? Verdade, Carol. Eu ia dizer rapidamente que toda vez que eu vejo alguém se vacinando, eu ainda me emociono, sabe, Carol? Dá uma felicidade, né? Dá sim, Eu graças tô só a Deus. esperando agora a terceira dose dos meus pais, que todos os pais se vacinem, a gente fica torcendo para que todo mundo logo fique bem e que tudo isso passe. É verdade. Acaba esse pesadelo, né, Carol? Obrigada, viu? Vamos falar de educação agora, trocar um pouquinho de assunto, porque 70% das escolas particulares estão recebendo alunos em todas as turmas aqui no estado. Mas a pandemia ainda impõe algumas restrições à presença dos estudantes em sala de aula. E como é que a rede está se preparando para as matrículas para o ano que vem? Esses são um dos assuntos do SBT Entrevista de hoje. A ida à escola, o convívio com os colegas, não é só o conteúdo. Claro que o conteúdo é importante, mas a importância dele estar junto com seus colegas, né, de ele estar aprendendo junto, de ele estar se desenvolvendo junto. Então, isso é o que nós imaginamos. Eu diria que o último passo que ainda falta ser dado é nós não termos mais a opção de que a família não leve a criança para a sala de aula. E o que nós temos hoje como nossa realidade? Praticamente 100% dos nossos professores e funcionários já vacinados. Nós já temos também a vacinação das nossas crianças, né, de 12 até 18 anos. Então, eu diria que o próximo passo que a gente espera, quem sabe agora para outubro, ou quem sabe para novembro, que nós não tenhamos mais a possibilidade de que as crianças fiquem em casa, porque nós temos ainda uma pequena parcela de pais que não estão enviando seus filhos para a escola. Professor, vamos falar de 2 pontos agora que são importantes nesse período do ano, geralmente. A questão da época das rematrículas, né, do planejamento futuro para 2022 e do outro lado da moeda, a dificuldade que as famílias estão tendo nesse momento por conta da crise econômica provocada pela pandemia de manter a adimplência, né?
Nós temos sempre a escola aberta para receber a família, para poder negociar, para entender o que está acontecendo. A gente até pode traduzir isso em números, né? Nós tínhamos lá em 2019 uma inadimplência média nesse período de 8,5%. Hoje nós medimos de novo e ela está em 10,8%. Então, eu diria que já houve uma reacomodação, né? Aqueles alunos que tinham maior dificuldade, alguns infelizmente deixaram a rede privada, mas a grande maioria conseguiu renegociar e pôde permanecer para continuar recebendo essa educação. Então, eu diria que as direções elas estão abertas e aí nesse momento, já passando para o segundo tema, as rematrículas elas já começam a ser feitas e as escolas estão sendo muito parcimoniosas em fixar as mensalidades. Mas é um momento que a família tem que estar tranquila, que a escola também tem uma função muito importante, que é acolher, né? Acolher não só o aluno, mas também a família. E ainda hoje tem cerveja no Momento Agro em clima de Oktoberfest. E também a palhinha do governador para o rei da Espanha. A gente já volta. Estamos de volta com a segunda edição ao vivo para todo o estado. O Ministério da Cidadania vai notificar 650 mil pessoas a devolverem os recursos recebidos por meio do auxílio emergencial. O aviso da devolução será enviado por SMS a partir dos números 28041 ou 28042. As mensagens serão enviadas para trabalhadores que receberam recursos de forma indevida e que não fizeram a restituição, mesmo depois de terem recebido os boletos para pagamento, junto com a declaração do imposto de renda. Trocando de assunto, porque agora nós vamos, internacional. O Marcelo Chamali, ele acompanhou hoje o segundo dia de comitiva do governo do estado na Europa. A agenda de reuniões com investidores em Madrid foi marcada pelo encontro com o rei da Espanha e com uma palhinha do pagodeiro Eduardo Leite. Oi, Chamali, boa noite. Olá, boa noite, minha amiga Gabi Lerina. Boa noite a todos que acompanham o SBT Rio Grande, segunda edição. A gente segue aqui em Madrid acompanhando o segundo dia da missão internacional do governo gaúcho. Hoje a agenda oficial começou bem cedo também. Governador Eduardo Leite, secretários de Estado, os deputados da Assembleia, prefeito de Porto Alegre e também os secretários da capital foram recebidos na sede do Grupo Cobra. O Grupo Cobra que atua no desenvolvimento, construção e operação de instalações industriais. Já é parceiro do nosso estado com investimentos e esse encontro serviu para alinhavar um novo investimento na Zona Sul, em Rio Grande, a construção de uma usina termoelétrica de geração de gás natural. Investimento de 6 bilhões de reais esperados já para 2022, o início desse empreendimento e a geração de pelo menos 2.000 empregos para a Zona Sul gaúcha. Depois disso, a missão internacional veio aqui para a South Summit, que é uma feira de inovação, de tecnologia, de ideias criativas que se transformam em solução para muitas cidades, para muitas comunidades mundo afora. A feira que surgiu em 2012 durante uma crise financeira aqui na Europa. Espanhóis tiraram o S da crise e passaram a criar, se transformaram em referência mundial. O governo tem um stand aqui para vender uma boa imagem do nosso estado e tentar atrair o interesse de empresários espanhóis e também de toda a Europa. Durante essa visita, o governador Eduardo Leite se encontrou com o rei da Espanha, Felipe VI. Foi uma conversa bastante informal na frente dos jornalistas. Ele entregou ali vinhos para ele, para a rainha, vinhos da Casa Valdugo, uma vinícola gaúcha, e além desses vinhos, um outro regalo, um pandeiro. Um pandeiro, o governador até se arriscou a tocar o pandeiro, e eu perguntei para ele dessa simbologia desse presente, já que é um instrumento genuinamente brasileiro, se não tem alguma vinculação com algo nacional. Vamos ver o que o governador Eduardo Leite respondeu para a nossa equipe.
Um instrumento também utilizado na música espanhola com uma outra forma, de uma outra conotação, mas como todos sabem, gosto muito do samba. Como convidei o rei a visitar o Brasil e estar conosco, no South Summit que pretendemos fazer no ano que vem, se tudo der certo, já vai treinando para, quem sabe, sambar um pouquinho com a gente também lá. Governador que gosta, né? Gosta de samba, de pagode. Aliás, falando dessa feira, essa feira é super interessante, né? Ela pode vir para Porto Alegre no aniversário da cidade, 250 anos no ano que vem. É claro, Chemali tem mais informações sobre esses investimentos aqui para a capital. Volta aí, Chemali. Olha, Gabi, sobre a Prefeitura de Porto Alegre, a assessoria de imprensa, a Secretaria de Comunicação divulgou aqui hoje na feira um vídeo institucional produzido por uma agência de publicidade em inglês para vender as potencialidades de investimentos de turismo da capital dos gaúchos. Não se fala ainda oficialmente, mas nos bastidores já se dá como certa a ida da feira South Summit no ano que vem, em 2022, o ano dos 250 anos de Porto Alegre. A assinatura deve acontecer amanhã, na quarta-feira. A comitiva saiu aqui da South Summit e foi até o grupo SACIR, que tem investimentos em rodovias gaúchas no nosso estado e a possibilidade de ampliar outros lotes para essa parceria no escoamento da safra e também na melhoria da malha rodoviária do nosso estado. Eu permaneço por aqui com essa bandeira, que é uma espécie de passaporte aqui na Espanha, tamanho o impacto dessa missão internacional, dos interesses e da boa imagem que os espanhóis estão tendo de toda a missão, de toda a comitiva dos gaúchos. De Madrid, Marcelo Chemali, para o SBT Rio Grande, segunda edição. Tá chique esse Chemali Rio Grande do Sul pro mundo, é isso aí, minha gente. Olha só, falando em Rio Grande do Sul, outubro é tempo de Oktoberfest. E a de Santa Cruz do Sul começa, sabe quando? Nesta quinta-feira. Comida típica alemã, música, alegria e cerveja. É o produto que é assunto de hoje no Momento Agro. Cerveja combina com alegria e combina a água com 3 produções aqui do Rio Grande do Sul: o malte, a cevada e o lúpulo. Este último é o que dá a alma, o sabor, o amargor para a cerveja. O clima e a altitude da Serra Gaúcha são propícios para a planta que gosta e precisa de muitas horas de sol. As flores do lúpulo é o que realmente interessam para os cervejeiros. Dentro dela está a lupolina, que faz toda a diferença na hora de produzir a cerveja. O cultivo do lúpulo é bem recente aqui no Brasil, tem pouco mais de 200 produtores em todo o país. E 1 quilo deste cone verde é vendido em média por R$300 e pode render até 500 litros de cerveja. Quanto às cervejarias artesanais, o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor do país, perde apenas para São Paulo. E Porto Alegre é o paraíso dos apreciadores de cerveja, pois a cada 12 quilômetros tem uma nova fábrica de cerveja. Motivos para a gente comemorar. Prosit! Agora é hora da gente falar da previsão do tempo, porque é o seguinte, vem comigo. Olha aqui, ó, é primavera, mas vamos combinar que hoje fez um friozinho com cara de inverno, né? Vou voltar pra redação. Ô, Carol, o que a gente passou frio hoje de tarde. É verdade. Cadê meu casaco? Bota casaco, bota manta, que frio. Foi bem frio hoje, né, Gabi? Pois é. De manhã tava calor, depois ficou um frio, né? Pois é. E tu tem informações sobre esse frio aí, né? Olha só, teve registro de geada em algumas cidades. Uma delas, para variar, foi São Francisco de Paula, onde a mínima foi de 2 graus no começo da manhã. Olha só, Gabi, que frio. Aqui na capital, a mínima foi de 9,8 graus. E para amanhã, a previsão do estado ainda é de frio, mas o tempo vai mudar um pouquinho. Há previsão de pancadas de chuva na região norte. A temperatura máxima aqui em Porto Alegre vai ficar na casa dos 25 graus. Então, vem calor por aí. Pois é, olha aqui essa imagem que você tá vendo, Carol. Sim. Gelo! Gente, o que é isso, né? Mas bem começo da manhã. A Style Cias, ela já tinha dito isso. Aliás, sempre assim, primavera, né? É uma estação de transição. A gente ainda tem um pouquinho do resquício do inverno. Gelo, nem parece primavera, passa, né, amiga? Passa frio, passa calor, bota casaco, tira casaco. A gente tem que ser preparado pra tudo de casa. É o chamado efeito cebola, né? É, tem que ser com uma regatinha, um casaco, uma manta e vai tirando. Tem que fazer que nem a Carol, que traz uma mantinha
mantinha e deixa na gaveta. Deixa na gaveta a mantinha para quem precisar, tá ali na gaveta. Inclusive também empresta de vez em quando, né? Tá bom, Carol, obrigada. Então amanhã 25 graus, temperatura bem mais amena, mas ainda pela manhã mais friozinho, mas agora gelo, pelo amor de Deus, gente, eu quero verão. Vamos lá então, gente, porque antes de encerrar tem mais uma informação, viu? O jogador de futebol, William Ribeiro, do São Paulo de Rio Grande, aquele que a gente mostrou aqui no início do jornal de hoje, ele acabou de ser solto. O jogador havia sido preso depois de agredir o juiz Rodrigo Crivellaro Dias com chutes e socos numa partida da segundona do Gauchão. Bom, tenham todos uma ótima noite. Mais informações amanhã ao longo do dia aqui no SBT Rio Grande e também agora na sequência no SBT Brasil. A gente se vê, se cuide, use máscara. Até amanhã.